Olá pessoal, este é o segundo vídeo sobre o coronavírus. Eu sei que vocês recebem muita informação a respeito disso, então eu vou falar apenas sobre o que está acontecendo aqui no Reino Unido de uma forma geral. Há uma previsão de que o Reino Unido esteja umas 3 semanas de atraso em relação ao que aconteceu na Itália. Ou seja, o pico de contaminação ainda não aconteceu aqui no Reino Unido. Em relação à situação atual, os dados do governo, o que mostram é o seguinte: há cerca de 1.500 pessoas infectadas, mas estima-se que já deve ter cerca de 50 mil infectados, porque não é todo mundo que faz o teste. Entre essas pessoas infectadas, o primeiro caso na Europa, acho que no mundo, é o primeiro recém-nascido contaminado com coronavírus. Não se sabe ainda se foi através da mãe ou se foi na hora do parto. Bom, enfim, das pessoas infectadas, o registro de mortos, mais ou menos 70 mortos, a maioria deles pessoas acima de 60 anos ou com algum problema já subjacente, algum problema de saúde subjacente. E especula-se aqui que para cada 1.000 infectados, uma fatalidade, né? Uma morte, digamos assim. Bom, ontem nós tivemos um pronunciamento do primeiro-ministro, o Boris Johnson, e ele sempre foi considerado muito polêmico, porque nos primeiros pronunciamentos ele falou algo como todo mundo iria perder um ente querido, depois ele não implementou as mesmas medidas que o restante da Europa, então isso tudo ficou um pouquinho conturbado, mas enfim, no pronunciamento de ontem, ele pediu, né, ele solicitou, na verdade são conselhos, são recomendações, não é uma obrigação, para que as pessoas evitem viagens desnecessárias, evitem frequentar lugares que normalmente ficam lotados, como teatros, cinemas, coisas do tipo, inclusive bares. Isso até deixou muitos comerciantes bravos, porque se ele tivesse decretado que eles deveriam fechar os comerciantes poderiam acessar o seguro. E não é o caso, né? Porque é só uma recomendação. Então, eles podem continuar abertos, mas a recomendação é que as pessoas não frequentem esses lugares, né? Bom, entre as recomendações também o pedido de quem puder trabalhe em casa. Para as pessoas que têm mais de 70 anos e para as grávidas, para quem tem saúde frágil, pode ser pedido até para que elas fiquem por 3 meses em casa. Provavelmente ele vai pedir isso mais diretamente ainda essa semana. Disse também que se uma pessoa tiver com tosse, uma pessoa dentro da família tiver com tosse, com febre alta, que a própria família deve ficar isolada em casa, pelo menos por 14 dias. Não se deve sair ao supermercado para fazer compras. Se for só para fazer um exercício, tudo bem, mas mesmo assim manter uma certa distância das outras pessoas. A ideia do plano geral é que não se prejudique o atendimento do serviço de saúde, ou seja, para não haver um colapso no sistema de saúde, para proteger o serviço de saúde. Então a ideia é essa de atrasar um pouco essa questão da contaminação. Bom, o último tópico que eu queria comentar com vocês é mais pessoal, né? Como é que isso está afetando a vida da minha família, a minha vida aqui em Londres. Bom, de fato, Londres, até por questões óbvias, é o lugar onde o vírus está se disseminando mais, né? Já falei para vocês que eu estou trabalhando como motoboy no período da noite, então eu percebo que os pedidos de comida diminuíram, os restaurantes estão vazios e os pedidos também diminuíram. É curioso que até alguns clientes, na hora de receber a comida, colocam só a mão para fora para pegar a comida, para não ter contato com a gente que está entregando. Os supermercados, você encontra quase todas as mercadorias, mas há alguns itens específicos do tipo papel higiênico, comida como arroz, macarrão, isso daí meio que já está em falta nas prateleiras. Os supermercados têm limitado quando tem essa mercadoria. Bom, infelizmente eu tenho um amigo aqui que parece que está com sintomas, então ele já tá isolado. A minha esposa recebeu um comunicado da empresa que a partir de amanhã já é para ela trabalhar em home office, ou seja, trabalhar dentro de casa. E talvez o assunto mais polêmico de tudo isso seja o fechamento ou não das escolas, porque outros países da Europa já fizeram isso. E mesmo desta vez, no pronunciamento do Boris,
ele disse que ainda não há necessidade de fechar as escolas. Então, a escola da minha filha continua funcionando normalmente, só pede para ter cuidado se notar algum tipo de sintoma para aí ficar em casa. Bom, de tudo isso, o que dá para dizer, se é que dá para dizer que existe algo bom, é que todo dia o governo se pronuncia de alguma maneira, fala quanto que está injetando na economia no sentido do sistema de saúde para compra de mais, vamos dizer assim, aparelhos respiratórios e coisas nesse nível. Foi adiado as cirurgias que não são urgentes para abril, para que se liberasse mais leitos para atender a população que está apresentando os sintomas. Então é isso, pessoal. Você percebe que na rua as coisas estão funcionando, mas você tem menos pessoas andando na rua. Tem uma rua aqui muito famosa que é a Oxford Street, que na verdade é a rua mais movimentada da Europa. Eu passei lá e, de fato, tem bastante gente, mas muito menos do que seria o normal. Enfim, a vida vai seguindo e a gente aí continua na torcida para que as coisas melhorem. Tá bom? Um abraço para vocês aí, tudo de bom, a gente vai se falando. Tchau, tchau.